Você também pinga o detergente diretamente na esponja para daí lavar a sua louça? Deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, você está gastando dinheiro. Segundo, você está colocando a sua saúde em risco. Eu vou explicar aqui para você a maneira correta e para a gente chegar nessa maneira correta, obviamente, é importante você entender o porquê das coisas. Porque é muito fácil hoje uma pessoa chegar para você e falar, olha, faça assim ou faça assado. E às vezes a gente não se convence de por que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo. Então eu gosto sempre de trazer a explicação técnica, toda a base que tem por trás, para que você se convença. Porque eu acredito muito que conhecimento gera convencimento e é o convencimento que gera a mudança comportamental. Mas antes de nós fazermos aqui a nossa experiência e explicar para você todo o princípio que está aqui por trás, eu já convido você a fazer a tua inscrição aqui no nosso canal e se você puder, ativa o sininho, porque assim você recebe todas as nossas notificações de vídeos novos. Bom, o que acontece na natureza? Se você pegar na natureza uma substância polar como a água, você vai ver, quando você olha para a molécula de água, você vai ver que ela tem um polo positivo e ela tem um polo negativo. Ela funciona como se fosse uma pequena bateria. Este processo faz com que a água se torne um soluto universal. O que significa isso? Que tudo aquilo que tem essa característica polar vai ser diluída na água. Então, se você pegar a vitamina C, se você pegar um suco de laranja, se você pegar vinho, se você pegar um monte de coisa e misturar ali na água, ela vai fazer esse processo de dissolução ali, ela vai dissolver. Agora, se você pegar uma molécula apolar, que é aquela molécula que tem um polo só, ou é só positivo ou é só negativo, esta molécula ela não vai se misturar com a água. Eu dou aqui a você dois exemplos clássicos na natureza de coisas que não se misturam com a água. Primeiro, se você colocar gordura, se você pegar azeite, se você pegar um óleo de cozinha, qualquer tipo de azeite ou de gordura, se você colocar ali na água, como ele é uma substância apolar, ele não mistura com a água. Então você imagine o drama de uma pessoa que está tentando lavar um prato, por exemplo, cheio de gordura e ele não tem ali uma substância que faça essa gordura se tornar uma gordura molhável. Um outro exemplo bem clássico é você pegar a sua creatina. Aliás, esse é um teste, né, que a gente faz, que é um teste de pureza. Se você pegar a creatina, suplemento, e colocar na água, ele deve descer completamente e ele não se mistura com a água, porque ele é uma substância apolar. Doutor Júlio, qual que é a função, então, do detergente? Na natureza, nós não temos nenhuma substância que faça a função de um detergente, porque o detergente ele é uma substância que nós chamamos de anfifílica. Esse nome parece complicado, mas é para responder de uma forma bem simples, é para entender de uma forma bem simples. Uma substância anfifílica é aquela que, de um lado da molécula, você tem um lado que é totalmente apolar, que vai se grudar, por exemplo, no óleo, na margarina, nas gorduras, de uma forma geral, na manteiga, e do outro lado, ela se abre em duas, com um lado polar, que vai fazer com que ele se grude na água. Por isso, quando você pega uma substância anfifílica, como é o caso do detergente, coloca lá na água, mistura com a água, para você fazer a lavagem aí da sua louça, você vai tornar essa gordura literalmente uma gordura lavável. Mas, doutor Júlio, por que o senhor está falando, então, que colocar o detergente diretamente na esponja não é uma boa estratégia? Porque esse processo de tornar a gordura molhável, ela depende, sim, em parte, dessa substância anfifílica, que é o caso do sabão, o caso aí do detergente e assim por diante, mas o que vai realmente fazer esse processo de lavagem não é a quantidade de produto que você coloca na esponja. Às vezes eu vejo as pessoas colocarem um monte, assim, o cara chega a fazer 2 círculos em cima da esponja para daí lavar a sua louça. Não é isso que garante uma boa lavagem, e sim um processo que nós chamamos de emulsificação, que é o processo do movimento mecânico que você faz que torna essa gordura lavável. Então, é o movimento que você faz com a esponja que te permite fazer uma boa lavagem e não a quantidade de produto que você coloca aqui. Se você quiser potencializar, se você quiser melhorar o uso, não gastar tanto dinheiro e ter uma lavagem mais eficiente, você faz o seguinte: você pega um copo com água ou qualquer recipiente que você tenha por aí,
com água, você vai despejar aqui dentro de 1 a 2 colheres de detergente, dependendo do detergente que você está utilizando e da quantidade de louça que você vai lavar, e você vai acrescentar aqui dentro água morna. A água morna faz uma ativação desse processo de grudar, por isso que é mais fácil a gente lavar a louça, por exemplo, em água morna, né? Se você tiver aí uma torneira elétrica, uma torneira que é aquecida a gás, você vai ver que a tua louça fica muito mais limpa. Se você comparar a tua louça com a louça que é lavada numa máquina, por exemplo, lá na máquina tem um processo de aquecimento da água, então acaba fazendo com que aquele detergente se torne mais eficiente. Então eu peguei aqui a minha água, temperei ela com uma água morna, ali nos seus 36, 40 graus, que é o que você consegue aguentar quando você coloca o seu dedinho assim, ó, dentro da água. Aqui você já sabe a temperatura. Vai colocar o detergente, vai fazer aqui uma solução e nessa solução você vai molhar a sua esponja e vai lavar a sua louça. Esse processo é o processo que nós chamamos de emulsificação. Então você já pegou aqui 2 conceitos muito importantes, o anfifílico, que é essa substância que torna essa gordura lavável, e agora você já aprendeu também o que é a emulsificação. Lá no início do nosso vídeo, eu falei a você que se você não souber lavar a louça da maneira correta, primeiro você vai estar gastando mais dinheiro, segundo, você vai estar criando para você um problema de saúde. Por que isso? Porque quando você coloca demais detergente para lavar a sua louça, inevitavelmente vai acabar ficando uma parte desse detergente na louça, por mais que você enxague bem. Por isso que a gente não deve colocar muito. Tá, doutor, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que o detergente na água, ele quebra o que nós chamamos de tensão superficial. Então você imagina que aqui dentro desse copo existe um peso, existe uma pressão. As moléculas de água estão distribuídas aqui e elas estão ali se compensando em relação às moléculas que estão ao seu lado. Então eu tenho molécula à direita, à esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo. Quando você vai chegar nessa parte de cima aqui do copo, aqui em cima as moléculas de água, elas não têm com quem se conectar. Então elas criam ali como se fosse uma pequena película, e essa película nós chamamos de tensão superficial. Isso é importante porque mantém, por exemplo, o oxigênio dentro da água. Se você jogar um detergente lá no rio, você vai ver que uma das coisas que acontece é a perda desse oxigênio extra que tem misturado aqui na água, e o problema que você vai ter é que os peixes vão morrer, a gente vai ter uma água literalmente morta ali. A mesma coisa acontece dentro do nosso organismo. E eu quero fazer uma experiência aqui com vocês, para vocês poderem entender o que é a quebra da tensão superficial. Então vou lá, vou pedir para o meu câmera trazer a câmera aqui para cima, para vocês poderem ver mais perto o que eu estou explicando para vocês. Então, bora lá. Então eu peguei aqui um prato comum e eu tenho aqui o nosso copo de água. Eu vou despejar a água aqui no prato. Essa experiência é bem legal a gente fazer com as pessoas que moram com a gente na casa, né? Nossos filhos, nossos familiares, porque assim as pessoas vão entender olhando, né? Isso é bem legal. Então o que eu fiz aqui? Eu distribuí a água aqui no prato, até cobri bem o fundo dele. Eu vou pegar aqui orégano, mas pode ser um chá, pode ser qualquer outra coisa, psyllium, que você tenha na sua casa, só para você cobrir essa superfície aqui e que ele vai acabar se mantendo aqui, ó, dessa forma, porque a gente ainda preserva a tensão superficial, perfeito? Então aqui eu tenho o orégano, o prato em cima da mesa, e aqui eu tenho o nosso detergente. Olha só o que eu vou fazer aqui. Então eu peguei aqui o nosso detergente, ó, eu não vou pingar o detergente aqui no prato, eu só vou fazer o seguinte, ó, vou pegar o meu dedo e vou molhar só na pontinha aqui do detergente, ó, é só o que eu preciso aqui para o meu dedo. Agora olha que coisa interessante acontece quando a gente encosta aqui na água, ó. Ó, esse efeito que vocês viram aqui, ó, é o efeito da quebra da tensão superficial. Então, quando a gente coloca o detergente, ó, ele ainda tem poder de ir afastando aqui as moléculas, ó, porque ele vai quebrando a tensão superficial. E a mesma coisa que acontece aqui, que você quebra essa tensão, esse detergente vai fazer a mesma coisa lá dentro do seu intestino. Então essa experiência, ela é uma experiência bastante significativa e é uma experiência que acaba mexendo muito com a gente
E é impactante para as pessoas que veem, que conseguem observar na prática aquilo que a gente está falando em teoria. Porque às vezes o cientista, o pesquisador, ele vai falar para as pessoas, ele vai contar para as pessoas o que está acontecendo dentro do corpo, mas as pessoas simplesmente não acreditam, porque o ser humano é danadinho, ele precisa ver, ele precisa tocar, ele precisa sentir para poder entender. E aqui o que você acabou de ver foi o efeito de uma gotinha mínima, bem pequenininha, do detergente quebrando a tensão superficial aqui dessa água e que vai fazer a mesma coisa lá dentro do seu intestino, o que pode causar, o que pode levar a longo prazo à formação de uma condição que nós chamamos de leaky gut, que é o intestino gotejante, que é o intestino que não consegue mais fazer a filtragem, que não consegue mais fazer a retenção de patógenos, de proteínas mal digeridas, né, de bactérias de forma geral e que acabam trazendo pra gente uma série de problemas de saúde. Aí você vai me perguntar, Dr. Júlio, é melhor o sabão ou é melhor o detergente? Os dois são substâncias anfifílicas e no final das contas vão acabar fazendo a mesma coisa. O que a gente pode mudar é você comprar um detergente que seja neutro, porque ele também quebra a tensão superficial da sua pele. Aqui nós também temos gorduras, então as pessoas que têm alergias, por exemplo, psoríase e companhia limitada, se pega o detergente na mão, vão tirar essa barreira de proteção, né? Aquelas pessoas que têm dermatite atópica, que já têm falta de produção de gordura ali na pele, vão sofrer muito. E a mesma coisa acaba acontecendo lá no seu intestino. E o sabão é a mesma coisa. Se você puder comprar um sabão neutro de coco ou um sabão neutro de glicerina, vai ser muito mais interessante do que você comprar esses cheios de perfumes e outras coisas e brilhante, não sei das quantas, que na verdade são apenas enfeites. E é claro, se você tiver condições de usar uma luva enquanto você está fazendo ali a lavagem da louça, muito melhor para você, porque você vai estar protegendo o seu corpo. Aqui em casa já virou um padrão assim, né, da gente cuidar, porque se a gente acaba não cuidando, acaba tendo essas alergias aí acontecendo. Então é isso, meus amigos, agora vocês já sabem o quanto, como, porquê, de que jeito usar o detergente, o sabão aí na sua casa, para que você tenha mais saúde, para que você tenha muito mais equilíbrio. Se você achou o vídeo interessante, achou o vídeo instrutivo, que você possa então fazer também a divulgação desse vídeo, possa passar ele para outras pessoas. Você pode passar no WhatsApp da família, você passa para os grupos aí de amigos e tudo mais. E se você puder curtir e compartilhar o vídeo aqui, será muito legal. Eu sou o Dr. Júlio Luckmann e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau!